Meus irmãos, nós vamos começar o nosso estudo bíblico e reunião de oração desta tarde, lendo em 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 22. 1 Samuel 4, de 1 a 22, a palavra do Senhor nos diz assim: Veio a palavra do Senhor de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós! Que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós! Quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel,
pois foi tomada a arca de Deus. Meus irmãos, cumpre-se desta forma a primeira profecia de Samuel, sendo ele ainda um adolescente, né? Cumpre-se a primeira profecia de Samuel sobre a casa de Eli, com relação à morte de seus filhos Ofni e Finéias. Neste episódio da luta de Israel contra os filisteus, é importante destacar aqui que os filisteus temeram ao Senhor. Os filisteus, eles tiveram receio da presença da arca de Deus ali e lutaram ainda com maior esmero. Deus deu vitória aos filisteus porque assim era conveniente para o Senhor, para que pudesse se cumprir aquilo que Deus havia determinado, havia dito por intermédio de Samuel a respeito dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Meus irmãos, Eli, como nós vimos na semana passada, Eli cuidou muito da casa do Senhor, mas não cuidou da sua casa. Eli constituiu os seus filhos como sacerdotes do Senhor, sem que eles tivessem essa vocação. Eli cuidou, mas esqueceu que antes de tudo ele precisava ser pai na vida dos seus filhos. Ali, a arca do Senhor foi levada, a pedido das lideranças do povo, e foi levada como que sendo apenas um amuleto. Israel estava perdendo. Então a ideia que eles tiveram foi de trazer a arca para junto da batalha, entendendo eles que a presença da arca ali seria suficiente para dar vitória a todo o povo. Como disse, meus irmãos, na visão deles a arca não era mais do que um amuleto. A palavra do Senhor é que ela nos diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Meus irmãos, a arca simbolizava a presença real de Deus, entronizado ali entre os querubins que estavam na tampa da arca. Mas não bastava ter a arca se Deus não estava no coração daqueles homens. Não bastava ter a arca ali com eles se Deus não estava presente, se a presença de Deus não era real ali entre o seu povo reunido naquela hora para a batalha. Não adiantava ter a presença da arca ali se não havia temor do Senhor nos corações daqueles homens. Meus irmãos, assim também serve para nós, né? Nós não podemos ter na Bíblia, a palavra de Deus, um amuleto que nos protege, que nos livra de todo mal. Ter a Bíblia aberta em cima de determinado móvel, da mesa, e não lê-la. Porque a Bíblia fechada, ela é um livro como outro qualquer. Contudo, a Bíblia aberta é e será a boca de Deus a falar conosco. Meus irmãos, é importante, é necessário que nós ouçamos a voz de Deus a falar conosco, mantenhamos nós comunhão com Deus, e desta forma nós estaremos preparados, ao contrário de Israel, nós estaremos preparados para toda e qualquer peleja que tenhamos que enfrentar em nome do Senhor. O Senhor será nosso companheiro e nos dará vitória, seja qual for a dificuldade, a batalha que tenhamos que enfrentar. Nós venceremos porque o Senhor é conosco. Nós não podemos, no exemplo do povo de Israel, ter na Bíblia apenas um amuleto que nos protege. Imaginar que ter a Bíblia ali conosco será garantia da nossa vitória, se nós não temos uma vida de comunhão com Deus, uma vida unida com Cristo. Meus irmãos, para que ao contrário de Israel, no episódio desta batalha contra os filisteus, Deus nos dê vitória, nós precisamos, acima de tudo, guardar a palavra de Deus no coração, mantermos plena comunhão com Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação,
o Deus que é garantidor da nossa paz, o Deus que está conosco, porque Ele é o socorro bem presente nas tribulações, o Deus que nos alivia de toda dor, que nos atende nas nossas fraquezas, que nos ensina a orar como convém, o Deus que nos protege, nos livra e nos guarda. Que Deus nos abençoe e que a nossa relação com Deus vá além de portarmos uma Bíblia como alguém que carrega um amuleto, mas que a nossa relação com Deus seja uma relação de íntima e pessoal comunhão. Tenhamos essa plena comunhão com o nosso Deus, com o nosso Salvador, guardando-a em todo o tempo entre nós e eles. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarde. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença entre nós. Te agradecemos, ó Deus, porque nos guarda, nos livra, nos protege, nos orienta, nos capacita. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado que é dispensado a nós em todo o tempo. E te pedimos, Santo Deus, que tu nos ensine, ó Deus, a ter uma comunhão plena contigo como convém. Uma comunhão, Santo Deus, entre servos e Deus, entre povo e Deus. Uma comunhão plena, Senhor Deus, em que nós possamos mais do que carregar a tua palavra nas mãos, possamos carregá-la no nosso coração. Guardar no nosso coração as tuas promessas, sabendo, ó Deus, que elas são feitas para nós. Atende-nos, Pai, nessa hora. Ouve o nosso clamor, ouve a oração da tua igreja, nos atende, nos assiste nas nossas fraquezas. Nos ensina, ó Deus, a orar como convém. Atende-nos, Pai, agora nós choramos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por isso diante dele nos prostramos.